A polarização política nos Estados Unidos nunca foi tão intensa quanto nas últimas décadas. O país está profundamente dividido entre grupos com visões opostas sobre política, economia, valores sociais, identidade nacional e até sobre o que significa democracia. Democratas e republicanos deixaram de ser apenas partidos rivais e passaram a se enxergar como inimigos existenciais. Essa divisão se reflete nas eleições, na mídia, nas redes sociais, nas famílias e até nas instituições do Estado. Muitos americanos já não confiam no governo federal, no sistema eleitoral, na Suprema Corte ou na imprensa, criando um ambiente de tensão constante. É nesse cenário que surge uma pergunta inquietante: o que aconteceria se os Estados Unidos entrassem em uma nova guerra civil? Mas, antes de responder, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Diferente da Guerra Civil do século XIX, um novo conflito interno não teria linhas claras entre Norte e Sul. A divisão seria muito mais complexa, fragmentada e espalhada pelo território. Estados poderiam se posicionar contra o governo federal, cidades poderiam entrar em conflito com áreas rurais, e grupos armados civis poderiam agir de forma independente. Milícias, grupos extremistas e organizações ideológicas já existem e poderiam ganhar força rapidamente. O conflito não começaria, necessariamente, com uma declaração formal de guerra, mas com confrontos isolados, protestos violentos, atentados e repressões cada vez mais duras. As Forças Armadas dos Estados Unidos seriam colocadas em uma posição extremamente delicada. Parte dos militares poderia permanecer leal ao governo federal, enquanto outros poderiam se recusar a agir contra a própria população ou até apoiar líderes locais. A Guarda Nacional, que responde tanto aos estados quanto ao governo central, seria um ponto crítico de disputa. Se governadores desafiassem ordens federais, o país poderia assistir a confrontos armados entre forças que, teoricamente, fazem parte do mesmo estado. A economia americana sentiria o impacto quase imediatamente. Os Estados Unidos são o centro do sistema financeiro global, e qualquer instabilidade interna grave causaria pânico nos mercados. Bolsas cairiam, o dólar poderia perder valor. Empresas suspenderiam investimentos e cadeias de produção seriam interrompidas. Portos, rodovias, ferrovias e centros logísticos poderiam se tornar alvos estratégicos, agravando a escassez de produtos básicos. O desemprego aumentaria rapidamente, e milhões de pessoas poderiam perder acesso a serviços essenciais. A vida cotidiana dos americanos mudaria de forma drástica. Regiões inteiras poderiam entrar em estado de exceção, com toques de recolher, bloqueios e presença militar constante. Escolas e universidades fechariam, hospitais ficariam sobrecarregados e o sistema de saúde enfrentaria dificuldades para funcionar em áreas de conflito. O acesso à internet e às comunicações poderia ser limitado ou controlado, tanto por motivos de segurança quanto para combater desinformação, o que geraria ainda mais desconfiança entre a população. A questão racial e cultural teria um papel central nesse cenário. Tensões históricas envolvendo racismo, imigração, direitos civis e identidade nacional poderiam se transformar em violência direta. Comunidades minoritárias poderiam se sentir ameaçadas e buscar formas próprias de defesa, enquanto grupos nacionalistas poderiam usar o caos para impor suas ideias. Isso aumentaria o risco de massacres, perseguições e limpezas étnicas em escala local. No plano político, uma nova guerra civil poderia significar o colapso do sistema democrático americano como é conhecido hoje. Eleições poderiam ser suspensas ou contestadas, o Congresso poderia deixar de funcionar plenamente e decisões judiciais poderiam ser ignoradas. Líderes autoritários poderiam surgir prometendo ordem e segurança em troca de mais poder. A Constituição, que há séculos é vista como símbolo de estabilidade, poderia ser reinterpretada ou simplesmente deixada de lado em nome da sobrevivência do Estado. O impacto internacional seria gigantesco. Os Estados Unidos deixariam de exercer seu papel de liderança global, abrindo espaço para outras potências como China e Rússia expandirem sua influência. Alianças militares como a OTAN ficariam fragilizadas, já que muitos países dependem do poder americano para sua segurança. Conflitos regionais poderiam se intensificar, aproveitando a distração e o enfraquecimento dos Estados Unidos. A ordem mundial construída após a Segunda Guerra Mundial poderia entrar em colapso. Além disso, milhões de refugiados poderiam tentar deixar o país, algo impensável para muitos hoje. O Canadá, o México e outros países seriam diretamente afetados por ondas migratórias vindas dos Estados Unidos. A imagem do sonho americano seria profundamente abalada, e o país deixaria de ser visto como símbolo de estabilidade e oportunidade.
A guerra da informação teria um papel central nesse conflito. Redes sociais, canais de notícias e plataformas digitais seriam usadas como armas para mobilizar apoiadores, espalhar medo e deslegitimar o inimigo. Verdades e mentiras se misturariam, tornando difícil para a população saber em quem confiar. Ataques cibernéticos poderiam atingir sistemas elétricos, bancos, hospitais e infraestruturas críticas, ampliando o caos sem a necessidade de batalhas tradicionais. Mesmo que o conflito não se transformasse em uma guerra civil total, o simples risco constante já causaria danos profundos e duradouros. A confiança entre cidadãos, instituições e estados levaria décadas para ser reconstruída. Feridas sociais, emocionais e econômicas permaneceriam por gerações, assim como aconteceu em outros países que passaram por conflitos internos. Pensar em uma nova guerra civil nos Estados Unidos não é apenas um exercício de imaginação extrema, mas um alerta sobre os perigos da polarização sem limites. Quando o diálogo desaparece e o outro lado deixa de ser visto como adversário para se tornar inimigo, a violência passa a parecer aceitável. O futuro dos Estados Unidos dependerá da capacidade de reduzir tensões, fortalecer instituições e lembrar que, apesar das diferenças, uma sociedade dividida contra si mesma dificilmente consegue sobreviver intacta. Você acha que os Estados Unidos poderia entrar em uma nova guerra civil? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder os próximos vídeos.